Aquele abraço, professor Sérgio Maurício. Vamos falar um pouco sobre espaço industrial japonês. Vamos lá? Então, o período áureo da industrialização no Japão marca a década de 60, exatamente após a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos ver um pouquinho dessa questão. O Japão era uma ditadura ligada à Itália e à Alemanha. Com o fim da Segunda Guerra, o Japão sofreu um golpe muito forte, que foram justamente as explosões das duas bombas atômicas pelos Estados Unidos em Nagasaki e Hiroshima, destruindo essas cidades. Então o Japão levou um duro golpe nesse processo do fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. Temos aí fortes imagens, de 15 de agosto lá de 45, poucos dias depois do bombardeio de Nagasaki, o Japão anunciou sua rendição. Em 2 de setembro, o governo japonês assinou um acordo de rendição encerrando a Segunda Guerra Mundial. Está aí imagens chocantes do efeito das bombas nucleares e da radiação. Temos aí como eram as cidades e como ficaram, tanto Nagasaki como Hiroshima. Percebam aí as diferenças na paisagem e no espaço da cidade em si. E para esse novo Japão, é importante entendermos a filosofia religiosa de Confúcio. E aí tem uma frase dele, Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Confúcio. Vamos ver porque Confúcio foi importante também. O importante ali na chamada Era Meiji, que foi a era de abertura da economia japonesa para o Ocidente, justamente após a Segunda Guerra Mundial. E foram importantes as indústrias vindas dos grandes clãs antigos, os chamados Zaibatsus, que vão se tornar grandes empresas, grandes multinacionais, grandes conglomerados, como a Mitsubishi, a Toyota. E eles foram importantes porque era um momento em que o socialismo crescia em toda a região da Ásia. Então o Japão não queria perder, no caso os Estados Unidos não queria perder o Japão, por isso ele investiu forte lá no Japão, semelhante ao que ele investiu lá na Europa, com o chamado Plano Colombo, para poder recuperar a economia japonesa. Aí um exemplo de Zaibatsu, que vem dos grandes clãs, e tem um exemplo como a Mitsubishi, a Azuda e outros. A esse período denomina-se milagre japonês. A rápida recuperação do Japão, no final da guerra, ficou conhecida como milagre japonês. Grande disponibilidade de mão de obra barata, grandes investimentos privados em tecnologia, modernização das indústrias com antigos Zaibatsus, criado na Era Meiji, a economia baseada nas exportações, principalmente para os Estados Unidos, e os valores de Confúcio, é onde aparece a filosofia religiosa. Autodisciplina, perseverança, principalmente, fazia parte da filosofia do trabalhador japonês. A modernização econômica e a mudança cultural no Japão. Valorização às tradições, mais hierarquia, mais honra. Esse era o processo de industrialização, de acelerar esse processo. Fidelidade do trabalhador à empresa, A indústria têxtil, mulheres e jovens dominavam a costura e a disciplina do trabalho nas aldeias. Pós a Segunda Guerra Mundial, isso antes, pós a Segunda Guerra Mundial, essa modernização mudou. Investimentos em educação, mão de obra qualificada, ciência, pesquisa e indústria mais sofisticadas. Então veja aí a mudança completa nesse processo de modernização econômica e industrialização, a mudança cultural porque passou o trabalhador japonês. Após a Segunda Guerra Mundial, tivemos a dominação dos Estados Unidos por 7 anos, a consolidação da Constituição, proibido o exército de fabricar armas, porque o Japão participaram daquele chamado Plano Kamikaze, na destruição da base de Pearl Harbor em 1941, então todo mundo tinha medo deles, dos kamikazes. Reconstrução do Japão, financiado exatamente pelos Estados Unidos e aliados. Em 1960, investimentos em tecnologias, grande produtor de eletrônicos e automóveis, grande exportador de produtos industrializados. Em 1980, a gente vai ver no Japão a expansão das chamadas multinacionais, como a Toyota, a Mitsubishi, que seriam origens dos Zaibatsus, dos clãs da Era Meiji. Só para ratificar, ainda no pós-guerra, ocupação americana, reconstrução e financiamento pelos Estados Unidos, veto à manutenção do exército formal, lei antimonopólio, dissolução dos Zaibatsus e formação de concorrências lá dentro, para tornar a economia capitalista, é bom frisar isso. Teve lá a Revolução na China, a Guerra das Coreias, mas o Japão foi visto
como a defesa do capitalismo no Extremo Oriente. O Japão se tornou um polo do capitalismo para evitar a expansão do socialismo. É importante nós falarmos também no sistema criado pelos japoneses, chamado de Toyotismo, que justamente vai contrastar lá com o Fordismo e com o Taylorismo, que nós já estudamos. O Toyotismo seria a flexibilização da produção, produzir somente o que precisa para vender. É o chamado processo controle estatístico da produção, ou just in time, que é o controle da produção, para não produzir a mais e não ter desperdício. Então, o Toyotismo foi criado pelos japoneses para contrastar com esse processo do Fordismo, né, que são sistemas de produção. E na década de 90, nós vamos ter no Japão uma estagnação econômica, ocorrida justamente porque, na década de 90, o grande acúmulo de riquezas que gerou especulações, principalmente no mercado imobiliário, quer dizer, de imóveis, bolhas econômicas que não paravam de crescer e estourar, quer dizer, muito dinheiro e pouco consumo. O setor mais prejudicado foi o bancário imobiliário. A população retém os gastos e diminui o consumo. Consequentemente, diminui o quê? O crescimento do país. Então foi uma estagnação que o Japão passou, a gente vai ver isso em um gráfico. Está aí o gráfico, a linha que mostra, né? Aí justamente o Japão, em 1951, depois o Plano Colombo, coloca o Japão em um crescimento absurdo na década de 60. Depois há uma queda justamente aqui na questão da guerra do petróleo, de energia, mas o Japão se estabiliza. E essa curva vem descendente assim, por quê? Porque o país já havia crescido, então esse crescimento, há um boom no crescimento, quer dizer, um aumento gigantesco, depois há um equilíbrio nesse crescimento aqui. Há uma estagnação aqui justamente na década de 90, aqui, ó, justamente com a quebra da Bolsa de Hong Kong, há um problema no mundo inteiro, inclusive o Brasil passou por isso, e aí o Japão passa por um crescimento um pouco abaixo aqui, depois ele novamente estabiliza e continua seu crescimento numa curva normal, certo? Não vai haver mais um momento como esse, muito difícil, né? Porque aqui foi um boom, uma explosão gigantesca no crescimento econômico, semelhante ao de muitos países como China e outros, entendeu? Mas está aqui o gráfico do crescimento econômico do Japão desde 1950 até 2005 aqui, mas a curva continua semelhante hoje em 2020. Está aí a bandeira japonesa, né? Que é justamente a terra do sol nascente. É um círculo sobre o sol nascente. Ao fundo branco e o sol, né? O círculo ao sol aí, como se fosse um eclipse, né? Ao sol. Existem várias teorias para isso, mas essa é a bandeira japonesa. Está aí o Japão. O Japão é dividido em 9 regiões, 47 províncias e possui aí 4 ilhas principais, certo? Está aí o Japão, essa divisão política, né? do Estado japonês. Das ilhas aqui, existem várias ilhas, né? Dentro aqui, ó, Okinawa, que é daquele filme Karate Kid, né? Uma série de lugares aí bastante conhecidos nos filmes. Continuando, né? Aqui o Japão, essa parte aqui é intensamente industrializada, né? Do Japão, aqui Yokohama, Nagoya, Kyoto, Kobe, Osaka, são regiões bastante industrializadas aqui do Japão. Então, o Japão é um arquipélago, então essa parte aqui é a mais intensamente industrializada. O Japão também trabalha com a questão das catástrofes, né? Justamente o Japão tem muitos terremotos, tsunamis, pode ocorrer vazamentos nucleares, como em 2011 em Fukushima. Quer dizer, o Japão também trabalha com essas questões e vive intensamente esse processo geológico. E justamente aqui, né, na província de Honshu, onde fica aquela megalópole que eu me referi anteriormente, de Tóquio até Kobe, Yokohama, né, aquelas cidades lá, e é justamente o lugar que mais sofre com essas questões dos terremotos. Então nós temos aqui, o Japão tem essas 4 ilhas, são mais de 3.400 ilhas de pequeno porte. Então aqui nessa região aqui, a mais desenvolvida, sofre bastante com esses terremotos. Para vocês terem uma ideia, está aí o local onde o Japão é localizado, né? A localização geológica. O Japão fica entre as placas tectônicas. Você vê aqui a placa da Filipinas, aqui você vê a placa norte-americana e aqui o Japão fica na plataforma euroasiática do Pacífico. Então aqui tem encontros de placas tectônicas, e esses encontros geram bastante tremores. Inclusive esse é um dos grandes perigos, né? E uma das grandes questões naturais que o Japão enfrenta no seu dia a dia. Então está aí o Japão, isso é um relevo formado de recente, entendeu? Propensos a terremotos,
e tem o Monte Fuji, né, como uma das suas maiores, um lugar de maior altitude, mas outros tantos arquipélagos, montes, né, montanhas existem aí nessa região, chamada não cordilheiras, mas grandes e altas montanhas. Terreno bastante montanhoso. E aí galera, valeu, até a próxima aula. Tem aí 2 vídeos para completar a aula. Está aí o hino japonês. Um abraço para vocês. E esse foi o Japão, um dos maiores países do mundo, terceiro país, terceira e quarta economia do mundo. Às vezes fica variando ali com a Alemanha hoje. Primeiro os Estados Unidos, segundo a China, terceiro a Alemanha, Japão, eles ficam ali na questão do produto interno bruto. Positivo, aquela